Psicologia financeira. Na sua opinião, suas emoções interferem na sua forma de lidar com o dinheiro? O que você acha? Na sua opinião, sua ansiedade interfere na sua forma de lidar com o seu dinheiro, com o seu recurso financeiro? Na sua opinião, a forma como você lida com o seu dinheiro sofre interferência dos seus medos, por exemplo? Ou será que não? O que você acha? Gente, vocês não fazem ideia de como sofre. Aliás, eu estou para te dizer que as nossas emoções, elas são a parte mais importante do jogo da construção de riqueza. Eu sempre digo isso. Poucas pessoas, quando procuram a gente para aprender a investir, elas vêm porque querem cuidar das emoções. Não. Né? A maioria fala, quero renda passiva, quero saber qual ação na bolsa que eu vou investir, Ricardo, me conta. É assim, né? Eu quero renda extra, pô, tô vendendo assim, me dá uma consultoria, como é que eu vendo pelo Instagram, como é que eu vendo sem sair de casa, beleza. Só que se suas emoções estão fora do lugar, nada do que eu vou te falar vai funcionar. Isso quem está falando não sou eu. Eu falava isso ontem para vocês. Nas principais faculdades do mundo, nós temos a cadeira de finanças comportamentais, normalmente ligada à gestão, à administração, em que a gente e a psicologia do comportamento, né? Em que a gente estuda a relação do inconsciente humano, ou seja, das nossas emoções com riqueza. Então, pessoas estão perdendo dinheiro, associando-se a uma vida miserável e pobre por causa das crenças da mente, por causa do meio onde vive e se deixa influenciar, e pessoas, por sua vez, constroem riqueza também por causa da mente, também por causa do meio onde vivem e por quem se deixa influenciar. Gente, por onde tudo começa? Sua história. A psicologia financeira, ela estuda a nossa relação com a ideia de prosperar ou de fracassar. Qualquer um de nós tem uma história de vida. E é lógico que a nossa história de vida está interferindo em quem nós estamos nos tornando. Muitas vezes a pessoa fala assim, você teve sorte de nascer em tal lugar. E a gente fala, sorte não é trabalho. Não, tem gente que tem sorte sim. Você não pode negar isso. Aí você pode falar que isso está ligado à lei divina, à reencarnação, à presença de Deus. Eu não vou entrar no mérito, hoje aqui não é para isso. Mas é lógico que faz diferença você nascer num lar em que, por exemplo, seus pais são prósperos. Imagina, olha que diferença. Eu não tive isso, por exemplo. Imagina você nasce numa casa em que todo mundo fala de investimento, próspero, no café da manhã, na mesa do jantar, é a coisa mais normal do mundo. Ah, não, porque a bolsa subiu, a bolsa caiu, sabe? Você está tomando cafezinho, comendo pão de queijo, se você morar em Minas. Pão de queijo ou bolinho de fubá com queijo, que é uma delícia. Não, imagina só, você está lá na tua mesa, na sua família, e para você é uma coisa normal. Claro que é diferente, véio. Lógico, você não vai ter medo. Seu pai falando, não, hoje, imagina, estou criando isso aqui. Nossa, hoje eu joguei 5% com as ações da Petrobras. Não, poxa, olha que interessante. Então, as ações aqui do setor de aviação que caíram demais. Não, olha, muito interessante. Eu estou recebendo dividendos aqui dessa empresa elétrica já tem um tempão. Ó, vou pagar a tua escola com dividendo da empresa ABC, viu? Assim, você, dividendo que trouxe isso. Mas você cresce nesse meio. Então é normal. Entendeu? Na tua cabeça, claro que isso vai ser normal. Você crescer e falar, não, vou pegar o dinheiro, vou investir na bolsa. Lógico, você não vai ter medo. Você vai ver com naturalidade. Você cresceu vendo isso. Cara, é lógico que faz diferença o lugar onde a gente nasceu. Não tem como negar. Em finanças comportamentais, a gente estuda isso, a sua relação com a sua história. Agora, imagina o oposto. Mesma coisa. Você nasceu num lar em que está faltando tudo. Falta tudo. Pô, sacanagem. Mas falta tudo. Falta água, falta luz, falta comida, às vezes falta até amor. Às vezes, falta discernimento de quem cuida de você. Caramba, você quer que essa pessoa que cresceu nesse meio hostil, entendeu? Lutando pela sobrevivência, tem uma coragem enorme para investir? Não. A maioria dessas pessoas morre de medo de investir. Ela viveu na miséria, ela convive com pessoas que falam de miséria. É claro que a mente dela está cheia de miséria, mas a culpa não é tua. O meio que você nasceu explica as influências que você teve. Presta atenção. Isso, a culpa não é sua. Não vou entrar nesse mérito espiritual aqui, não. Vamos falar dessa vida. Não, Deus, você nasceu ali. Então eu não posso falar que a culpa é sua, entendeu? De você ter aprendido as tendências do seu meio. Medo, coragem, entendeu? Ah, eu vou ser empreendedor. Não, super legal. Meu tio tinha uma empresa, tinha uma mercearia. Ah, não, meu avô vendia, né, calçado. Ou você ser funcionário público, por exemplo.
Não, meu avô era funcionário público, era coronel. Minha mãe trabalhava na prefeitura. É outra realidade. Você concorda? Quero que vocês saibam disso. Isso faz sentido para vocês? É outra realidade. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: sua história de vida explica quem você se tornou até agora. Então, imagine o seguinte: até hoje, você apareceu aqui para assistir essa aula, a tua história explica você. Tua história explica você. Então, se você é uma pessoa medrosa, preguiçosa para estudar educação financeira, a sua história vai explicar você. Se você é uma pessoa que não acha que é possível ter liberdade geográfica de tempo e financeira, as três liberdades que eu falo tanto, muito provavelmente você não viu pessoas assim na sua história. Muito provavelmente você tem dificuldade porque você não viu isso na sua casa. Imagina, chega uma pessoa do nada e fala, ó, oh, você pode ter X, e você fala, mas como assim? Como que eu posso? Eu nunca vi, né? É como alguém tentar te falar de um unicórnio. É verdade. Imagina o sujeito falar assim, não, tem um unicórnio. Você já viu um unicórnio? Você fala, que isso, cara? Endoidou? Unicórnio é coisa de desenho animado. Não, eu vi um unicórnio. Só que ninguém viu unicórnio. Então você não vai acreditar em unicórnio. Só que o que eu estou te falando aqui, quando eu falo de você construir independência financeira, não é unicórnio. Eu vou te mostrar vários casos daqui a pouco. São casos reais. Você tem hoje 35 milhões de pessoas no planeta Terra consideradas milionários. Desses 35 milhões, estou arredondando, tá? Estou arredondando aqui, sem o menor medo de errar. Pelo menos 27 a 28 milhões saíram do zero. 80% das pessoas que construíram fortuna saíram do zero. 80% das pessoas que construíram fortuna em todos os países não nasceram ricas, não ganharam na loteria, não herdaram uma herança de um parente rico. Não, gente. Essas pessoas aprenderam o caminho da construção da riqueza. Hoje você tem inúmeras pesquisas que mostram isso, entendeu? Então é lógico que a sua história explica quem você se tornou. Mas o que você está fazendo agora na sua vida é que vai ser sua história de amanhã. Então, o que você faz agora vai explicar quem você vai se tornar. Então é aqui que a história começa a mudar, entendeu? Eu falo do meu caso. Eu era um cara medroso pra caramba. Nasci numa família pobre de Maré Desci, com 3, 4 anos. Eu morava em Belo Horizonte, pedi pão pro meu pai não tinha dinheiro para comprar. Eu lembro do meu pai chorando, descendo para poder vender o fogão lá de casa. Olha só que coisa. Para tentar sobrar algum dinheiro. Uma loucura, cara. Você não tem noção do que eu e minha família passamos, né? Aí depois a gente mudou para Santa Catarina, na cidade de Urubici. Urubici é perto de São Joaquim, não sei se alguém conhece, é considerada a cidade mais fria do Brasil. A gente pega um enchente. Se não tinha nada, ficou sem nada ao quadrado. Nós pegamos uma enchente, a enchente destruiu tudo. Eu tinha 4 anos. Imagina, já não tinha nada. A enchente destruiu nada que a gente não tinha. Eu me lembro de ser tirado de dentro de casa, a água entrando, por um vizinho. Eu chorando, porque eu não conhecia o cara direito, eu me lembro, no abraço do cara, gritando, esperneando e tal, porque meu pai estava no trabalho vindo, entendeu? E a minha mãe estava tentando cuidar e salvar do meu irmão, que na época era bebê. Meu irmão tinha meses aí de nascido. Então, assim, passei por um monte de dificuldades financeiras. Eu cresci nesse meio. Falta, carência, meu pai trabalhando pra caramba, ganhando pouco. Entendeu? O medo de perder o emprego dele era enorme, porque ele não tinha especialização. Meu pai nunca estudou. Então, ele era sempre ameaçado de poder perder o emprego. A gente quase ficou sem casa. Literalmente, a gente não teria onde morar. Então, assim, esse foi o meu meio, hostil, natural. O que aconteceu comigo? Me tornei um adolescente inseguro, me tornei um adolescente com medo de passar necessidade, me tornei um adolescente que achava que não ia dar certo para nada na vida, entendeu? Durante muito tempo eu tinha crenças horríveis. Hoje eu olho para trás e falo, caramba, que milagre que aconteceu comigo, porque, cara, eu falo, eu tinha tudo para não ser nada. Aí o jogo começou a mudar, com 14 para 15 anos, quando eu conheci, né, o mundo espiritual e tal. E aí começou a mudar. Eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver o que era uma programação. Na época não existia neurociência como agora, divulgada, em que você estuda que o cérebro é programável, que a gente estuda a nossa correlação com a construção de cadeias neuroquímicas. Pô, ninguém sabia disso. Era neurologista, de faculdade, só acabou. Isso é divulgado. Foi de década de 90, 80, 90. Não tinha nada disso. Entendeu? Então, hoje parece óbvio falar. Cara, na época não era. E aí eu comecei a entender. Falei, peraí. Então eu posso mudar o jogo? Pode. Esse fulano mudou, Beltrano mudou. Eu, sério? Cara, não tinha internet na época.
Entende? Então, assim, por que eu estou te contando isso? Finanças comportamentais começa por isso aqui, entendeu? A psicologia financeira começa por isso aqui. Então, eu entendi que eu tinha medo de investir, que eu era uma pessoa com medo de lidar com dinheiro e eu trabalhava demais. Gente, vocês não têm noção, eu era um workaholic. Já ouviram falar nesse termo, workaholic? Workaholic é aquela pessoa que não tem medo de trabalhar, mas ela é excessiva. Ela chega a adoecer. Era um desequilíbrio. No início eu entendo. Eu queria trabalhar porque eu estava desesperado para não ter passar necessidade, sabe? Cada dinheiro que eu conseguia economizar, eu pensava, nossa, se der errado lá na frente, eu tenho tantos meses de segurança para o futuro. Tipo assim, uma energia de miséria horrorosa, era medo. O que me motivava não era um prazer, era medo. Eu não tinha essa consciência. Eu lembro dos 20 anos, quando eu abri o instituto, né? Eu tinha 20 anos. Na verdade, eu abri mesmo o instituto, é porque não chamava Instituto Ricardo Mello ainda. Chamava PR Consultoria. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu abri a PR Consultoria. Depois eu mudei o nome para Instituto Ricardo Mello e acabou ficando até os dias de hoje. Mas quando eu abri, isso eu estou falando de quase 25 anos atrás, né? Não leva a sério, fala que eu estou novinho. Mas quase 25 anos atrás. Cara, meu desejo era não passar necessidade. Eu te entendo. E aí, a bolsa começou a se tornar algo comum no Brasil para investir. Eu não investia, porque eu tinha medo, porque todo mundo falava que bolsa era cassino. Cara, se eu tivesse noção do arrependimento que eu tenho, gente, eu ia ter 6, 10 vezes, sei lá, mais do que eu tenho hoje materialmente, eu ia poder ajudar muito mais gente se eu tivesse começado a investir naquela época, com um pouquinho que eu tinha. Cara, a alavancagem financeira de 20 anos na bolsa, você é louco. Pra você ter ideia, tem ações brasileiras da década de 90 para cá que subiram 10.000%. 10.000%. Sem você fazer nada. Nada. Petrobras, Vale, falar só nomes que vocês conhecem: Bradesco, Itaú, Uzi Minas, Gerdau. Isso eu estou falando de ações da década de 90, tá? Imagina, em torno de 10.000%. Mas eu tinha medo. Medo é triste, né? Porque o medo, ele tira de você a vontade de acertar. Gente, eu falo, o medo de errar tira a vontade de acertar. E você se torna um prisioneiro dos seus medos. Então, um comportamento doente na relação com o dinheiro, porque você tem medo de perder, porque você acha, sei lá, imóvel é muito caro, eu nunca vou conseguir ser feliz no amor e casar com alguém que me ajude financeiramente. O povo vai criando um monte de histórias e essas histórias vão moldando você. E não é a sua história, mas você se torna a sua história. Olha que interessante, hein? Presta atenção. Você não é a sua história. Por quê? Porque você pode mudá-la. Eu mudei minha história. Só que eu não sou o único que mudei a minha história. Tem um monte de gente que mudou sua história. Mas você tem que querer mudar a sua, você entendeu? Você tem que abrir a tua mente e começar a investir no que você não tem. Eu, por exemplo, fui investir em inteligência financeira que eu não tinha, fui estudar. Eu era um cara ansioso e tenso, fui investir em inteligência emocional, fui fazer retiros de meditação no Brasil, no exterior, porque eu queria me libertar dos meus medos, das emoções. Durante anos fiz terapia maravilhosa, amo terapia. Sabe, durante muito tempo fui estudar psicologia positiva, programação neurolinguística. Por quê? Porque eu queria me libertar. Sabe, décadas me dedicando às questões espirituais, estudando as ciências orientais, porque eu queria me libertar dos meus medos, dos anseios. Ninguém deu isso de bandeja. Você está entendendo? Você tem que assumir o controle da tua vida e falar, a partir de agora, eu vou me dar o direito de aprender aquilo que eu não sei. Isso é reconstruir tua história. É se repaginar. Faz sentido isso para você? Eu não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Eu já estou dizendo que não é fácil. Mas você precisa começar de algum lugar, porque senão você não sai do lugar.